A inovação está no DNA dos bancos. A indústria bancária é uma das que mais investem em tecnologia, que mais implantam inovações e que mais articulam soluções tecnológicas com parceiros. Acaba até influenciando e puxando outros setores da economia para esse movimento de aceleração tecnológica. Estima-se que em 2023 os bancos investiram algo em torno de 45 bilhões de reais, cerca de 30% a mais do que no ano anterior. Os crescentes investimentos têm transformado a jornada do cliente cada vez mais digital, oferecendo novas possibilidades de realizar transações e consultas, de contratar produtos e serviços e de interagir com as diversas instituições financeiras. Inovações como o Pix e o Open Finance têm sido um sucesso não só no mercado brasileiro, mas servem de modelo para vários países do mundo. Inteligência artificial e segurança cibernética continuam no radar dos bancos. E neste podcast, nós vamos fazer um breve panorama dos avanços tecnológicos de 2023 e, a partir daí, entender melhor o que vem pela frente, como o Pix automático, os novos casos de uso do Open Finance e o Drex, o nosso real digital. Será que ele será lançado ainda em 2024? O que vai rolar nesse ano que está começando? Nessa área de evolução bancária, assunto é o que não falta. E para comentar os temas, nós convidamos duas feras. A Carolina Sansão, diretora de Inovação e Tecnologia Bancária e Segurança Cibernética da Febraban. Bem-vinda, Carolina. Que prazer ter você aqui no estúdio. Muito obrigada, obrigada pelo convite, Mona. Há muito tempo a gente está tentando ela e esse nosso outro convidado, que é o Ivo Mosca, Superintendente Executivo de Inovações e Evoluções Regulatórias do Itaú Unibanco. Seja bem-vindo, Ivo. Obrigado, Mona. É um prazer enorme estar aqui com você e com a Carol. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de redes sociais da Febraban, e convido você a ficar com a gente, porque essa conversa vai valer a pena, principalmente se você se interessa por tecnologia. Nós vamos começar falando do Open Finance, tecnologia que permite o compartilhamento de dados pessoais e bancários autorizado pelo cliente entre as instituições financeiras participantes. Até agora, nós temos mais de 45 serviços e produtos desenvolvidos com base no Open Finance e oferecidos ao mercado. Mas os casos de uso devem aumentar agora em 2024. E eu gostaria que vocês, então, Ivo e Carol, comentassem essa evolução surpreendente do Open Finance, inclusive com a entrada de novas instituições participantes. E a partir daí, vocês podem destacar o que nós podemos esperar para esse ano de 2024. Vamos começar com a Carol. Mono Open Finance sempre foi um projeto muito desafiador. Ele realmente tem um amplo escopo de desenvolvimento, um prazo sempre desafiador e arrojado para a implementação, mas em 2023 nós realmente vimos algum avanço em todo o projeto, como, por exemplo, os 42 milhões de consentimentos que a gente tem ativos até o momento, um salto de 81% comparado ao ano anterior. O volume de dados da fase 2, que é a fase de compartilhamento de dados transacionais e cadastrais, também aumentou. Hoje nós temos em torno de 5 bilhões de chamadas mês. Se a gente fizer uma comparação com o próprio Reino Unido, o Reino Unido continua com cerca de 1 a 2 bilhões de transações mês. E a gente sabe que tem muito mais pela frente. Em 2023 nós implantamos a fase 4, e é uma fase interessante porque ela altera o nome de Open Banking para justamente o Open Finance mesmo, porque nós implementamos produtos satélites para o Open Finance, como a fase 1, que foi a fase de dados abertos da fase 4, com a adição do câmbio, de investimento, entre outros escopos que estavam previstos. E uma grande implementação também em 2023 foi o dado da fase 4B, que a gente chama assim, que foi a possibilidade do compartilhamento de informações de investimento, abrindo ainda mais um leque de possibilidades e ajustes de novos casos de uso para 2024. Com toda essa amplitude de escopo que o Open Finance vem desenvolvendo ao longo dos últimos 3 anos, e com essa implementação agora de investimentos em setembro de 2023, o que a gente vê é realmente um retorno do apetite da população em dar o consentimento para transmitir seus dados, né? E com um avanço ainda, definido em 2023, de que agora não tem mais o vencimento em 12 meses.
Então, o consentimento, essa é uma das evoluções também de 2023, mas o cliente não vai precisar voltar a cada 12 meses para dar um novo consentimento. Agora, o prazo é indeterminado. Então, o cliente pode manter esse consentimento dado até quando ele achar que não faz mais sentido e ele pode revogar a qualquer momento em qualquer um dos canais, tanto do receptor quanto do transmissor. Então, a gente vê um avanço no crescimento aqui dos consentimentos, o que é um grande sinal, né, de avanço do Open Finance, e ainda com poucos casos de uso perto do potencial que o Open Finance traz, né? E quando a gente olha, então, para 2024, a gente vai ver esse escopo crescer ainda mais. Como a Carol colocou, a gente já entrou com investimentos, mas ainda no primeiro semestre a gente vai ver câmbio, provavelmente entre o primeiro e o segundo semestre entra credenciamento, e a gente pode ver até o final do ano ainda seguros, que não depende somente da convenção do Open Finance, mas também depende também das decisões da convenção do Open Insurance e da SUSEP, que é outro regulador, né? E as duas, na verdade, os dois projetos em algum momento vão acabar se fundindo. Além da evolução do escopo em compartilhamento de dados para 2024, a gente vai ver um grande avanço em termos de iniciação de pagamentos, que é um outro grande escopo do Open Finance, né? Lembrando que a gente tem compartilhamento de dados e a gente tem a iniciação de transações de pagamento, aonde você pode comandar, então, transações de qualquer conta, né, através de um consentimento de uma nova instituição. E o que a gente espera de evoluções para 2024? Até hoje, a iniciação de transações de pagamento, elas faziam apenas a iniciação do arranjo Pix e para transações pontuais. Então, a cada transação você tinha que fazer um consentimento. O que vem agora é o que a gente chama de transações com pagamentos recorrentes, ou seja, com um único consentimento você pode agendar uma quantidade de transações, seja por um período determinado, ou seja por um período de contrato, ou por um período determinado até que você interrompa a prestação de serviço por parte do cliente ou da empresa, enfim. Mas isso traz um avanço enorme porque você consegue facilitar a experiência. Em um único ponto de contato, você consegue realizar pagamento de serviços. E tem o que a gente está chamando de account sweeping, né? O sweeping accounts, que é, na verdade, uma autorização para que a instituição possa comandar as suas contas de mesma titularidade, né, e poder fazer os ajustes financeiros, por exemplo, entre essas contas de maneira automática, né? Então, pegando um exemplo, você tem uma empresa na qual você tem uma conta em 3 instituições financeiras e você tem um fluxo de caixa entre essas 3. Ao final do dia, você pode, através de um único consentimento, delegar uma autorização para que uma única instituição remaneje todo o saldo restante ou faltante em cada uma dessas instituições para minimizar o custo com cheque especial, por exemplo, ou maximizar o retorno através de aplicações automáticas. Então, a gente vai ver realmente uma mudança e uma amplitude para novos casos de negócio muito significativas e incríveis ainda para 2024. Agora, uma dúvida, eu não sei se você mesmo pode elucidar, ou a Carol, você precisa necessariamente dar o consentimento, né, para o compartilhamento. Esse compartilhamento ele não pode ocorrer se não houver o consentimento do cliente, certo? É um bom ponto até para a gente esclarecer, para passar ainda mais segurança para os clientes. Nenhum banco vai compartilhar seus dados sem um consentimento expresso e explícito. Precisa ter não só a sua autorização, como um motivo para que você esteja ali compartilhando os seus dados. Então, somente a partir da sua autorização que esses dados serão compartilhados com a instituição que você autorizou o compartilhamento. Então, isso é muito importante, ele faz parte de todo o arcabouço de segurança e de privacidade que a gente tem e a gente construiu dentro do Open Finance. O Pix bateu recorde de transações e movimentações em 2023. Segundo o Banco Central, foram realizadas mais de 37 bilhões de transações via Pix, movimentando cerca de 17 trilhões de reais. Em comparação com 2022, o número de transações cresceu 54% e o de movimentações 55%. O Pix já é utilizado por praticamente 2/3 da população brasileira, com pouco mais de 150 milhões de cadastrados. A pergunta que vale ouro e interessa a muitos outros países: por que o Pix é esse sucesso todo aqui no Brasil? Vamos começar com o Ivo.
Muito bem, Mona. Assim, essa acho que é a pergunta mais realizada por toda a imprensa, reguladores, empresas internacionais tentando entender qual é o grande segredo do sucesso. E, na verdade, acho que é um conjunto de fatores, né? Eu costumo emblocar essa resposta em 4 grandes grupos de fatores aqui que interferiram ou ajudaram, né, essa grande conquista. Acho que a primeira de todas é que o Banco Central trouxe uma mandatoriedade para que todas as instituições com mais de 500 mil contas entrassem no Pix na data do seu lançamento. Isso significa que, de cara, na data do lançamento, 95% das contas, mais de 95% das contas transacionais do Brasil tinham Pix no dia do seu lançamento, né? Isso alinhado com o maior benefício de todos, que foi a gratuidade transacional para clientes pessoas físicas. Então, o que antes dependia, né, para uma transferência interbancária, dependia de uma tarifa média ali de cerca de R$10, isso cai por água abaixo e você agora consegue transferir o seu dinheiro para quem você quiser de maneira gratuita. Então, esse foi o grande avanço que fez com que, na verdade, o Pix, antes mesmo das instituições investirem em divulgar o produto, o boca a boca já estava divulgando o produto por si só, né? Isto alinhado, acho que com mais 2 pontos, que é o fato de você ter uma transação com liquidação instantânea 24/7, então a gente não tinha nenhum outro caso nesse sentido, né? Então sempre a liquidação no dia seguinte, ou 2 dias, ou no próximo dia útil. Enfim, isso também alavancou uma série de casos de uso e ajudou na canibalização do próprio dinheiro em espécie, né? Então, poxa, não estou com dinheiro aqui, não, mas me faz um Pix, né? E você tem ali a confirmação imediatamente. E, por fim, acho que o game changer aqui também, em termos de informação, que foi a padronização e a criação de novas metodologias de transferência. Então, antes você precisava, minimamente, do nome, CPF, agência, conta. Então, você precisava de mínimo 4 dados. E aí, o Banco Central trouxe a chave Pix, que também é um grande segredo de sucesso. Cadastrando seu celular, seu e-mail, ou aqui um dado aleatório, enfim, outras informações, mas com um único dado você consegue identificar uma pessoa. Então, com o número de celular, todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo navega e fala através do número de celular. Então, pronto, bastava isso para você conseguir transferir o recurso. Na hora que você soma todos esses fatores, é inevitável esse sucesso. Eu adicionaria um ponto em toda essa lista, e eu estou aqui. E ele está falando todos os itens, mas eu adicionaria só um ponto nessa lista, que é a padronização de uma jornada de uso. Não importa o banco que você está fazendo o Pix, porque as jornadas são muito padronizadas, então isso facilita. E são padronizadas conforme a experiência do próprio usuário. Então, para a criação do Pix, o Banco Central trabalhou de uma forma brilhante quando ele envolveu o mercado, quando ele envolveu diversos atores para a construção, e no qual a gente colocou, sim, o cliente no centro para disponibilizar essas transações sem parada, 24 horas por dia, com uma facilidade de uso, com uma jornada padronizada para inícios dessas transações. Então, o Pix ele acaba sendo realmente um sucesso, e eu concordo completamente com o Ivo, quando a gente fala que foi um grupo de fatores que ajudou e auxiliou o Pix ser esse sucesso. Então, isso é importante quando a gente destaca essa facilidade no uso. E é interessante também é que ele obrigou a população que não estava dentro do sistema a se bancarizar, não é? Qual é o número do aumento de bancarizados que entraram depois do Pix? Porque a pessoa já não podia mais usar o papel moeda, que é de pouco uso, né? Foi obrigado a ter uma conta em banco. Perfeito. Existem diversos números em cima do tema, né? E é importante a gente lembrar que o Pix nasceu no ano da pandemia. Exato. Né? Então, alguns meses depois. Mas, segundo o Banco Central, a gente supera o número de 40 milhões de bancarizados pela ferramenta do Pix. É difícil a gente medir o quanto também não é efeito da pandemia e de benefícios, mas, de qualquer forma, teve um avanço e um degrau importante. Tanto que o próprio sucesso e o número de transações que superam 3,5 bilhões de transações por mês já claramente demonstram aqui o sucesso, né? São mais de 150 milhões de pessoas únicas e já são quase 400 milhões de chaves cadastradas, né? Mais de 400 milhões de chaves cadastradas. Então, a gente tem efetivamente aqui um sucesso amplo. E ele acaba alcançando, inclusive,
todos os estados, todos os cantos do Brasil. Então, isso é importante pela facilidade de uso e pela possibilidade de você transacionar com um celular. Lembrando que o brasileiro ele é amante de tecnologia, a gente gosta de tecnologia, a gente gosta de celular, a gente tem a internet disponível, a gente tem o toque da mão para realizar essas transações. Então, o Pix ele facilitou, inclusive, o acesso, e eu atribuo também a bancarização das pessoas por isso. Antes você tinha uma dependência muito forte de ter o dinheiro em espécie, buscar uma vendinha, buscar um caixa automático para você ter esse dinheiro. Hoje, com a palma da sua mão, com o seu celular, você faz uma transação. Então, isso eu acredito que foi também um dos fatores que ajudou a bancarização. É incrível, né, se a gente pensar, né, quanto é aprendizado nesse pouco tempo, né, de 3 anos que coincidiu com a pandemia, né, mas até com a educação da população, né, para o aparelho celular, como usar, como pagar, né, como acessar, como mandar um Pix. Bom, e para 2024, a expectativa é o lançamento do Pix automático. Do que se trata? Qual a diferença do atual Pix? O que muda na vida do cliente, Ivo Mosca? O Pix automático é o próximo grande degrau do Pix. E por quê? Porque ele vem atuar num ponto onde ele ainda não atuava, que é o mecanismo de débito automático. Ele vem para competir com débito automático e com boleto. E por quê? Porque o Pix automático, ele nada mais é do que a capacidade de você gerar um processo de cobrança para um cliente pelo recebedor. O que o Pix faz hoje? O Pix te dá a autonomia de você iniciar uma transação de pagamento. Agora, o recebedor, o prestador de serviço do qual você está contratando, ele pode gerar uma cobrança nos mesmos moldes de um débito automático ou então de um DDA, de um boleto, onde você recebe e autoriza o pagamento daquele boleto. Então, o Pix ele traz agora esse novo veio de competição, muito mais eficiente e com alcance amplo. E por que um alcance amplo? Porque hoje, quando você é um prestador de serviço e quer cobrar os seus clientes através de um débito automático, você precisa abrir uma conta em todas as instituições no qual você quer debitar a sua base de clientes. E exige também, além da abertura de conta, a definição de um convênio, onde você tem uma prestação de serviço, uma cobrança de tarifa, e cada instituição tem as suas condições comerciais. O Pix, através da escolha de uma única instituição, você consegue debitar todas as contas de instituições participantes do Pix. Então, efetivamente, é uma mudança, traz uma amplitude, um ganho de eficiência para o prestador de serviço, o nível de alcance e facilidade de cobrança para o cliente, uma conveniência para os clientes finais, que vão ter tudo de forma padronizada, como a Carol bem colocou, que é uma grande vantagem do Pix, também a autorização para essas cobranças. Por quê? Porque toda cobrança precisa ser autorizada pelo cliente e vai ser de forma padronizada, não importa qual é a sua instituição. Então, você vai receber os valores, as condições que você tem para aprovação e vai dar um sim ou um não se você não reconhece essa Então, será que a gente pode dar um exemplo, Ivo? Por exemplo, eu comprei um carro e financiei o carro. Então, tem, sei lá, 12 parcelas ao ano e eu normalmente vou lá, agendo no meu banco para essas parcelas caírem, né? Com o Pix automático, ele pode ser utilizado para isso ou não? Essa é uma excelente pergunta. Sim, ele pode em termos de serviço, mas ele não tem a garantia. Diferente de um boleto onde você tem um processo onde você pode negativar ou protestar o cliente, ou através de uma transação no cartão de crédito, onde você tem a garantia como estabelecimento que você vai ter o retorno ou vai ter o pagamento daquelas parcelas, independente da inadimplência do cliente. No Pix automático isso não é verdade. Então a gente deve ver uma adoção muito grande para prestadores de serviços, mas o mercado de consumo, de compras, ainda vai ser pouco utilizado esse parcelamento. Você pode sim ter uma cobrança à vista, onde você tem autorização, em vez do cliente ler um QR Code ou iniciar um pagamento através da chave, você pode automaticamente receber e só aprovar, então você tem um ganho de experiência, mas o parcelado para compras deve ficar realmente aqui para um próximo passo, quando a gente vê o avanço do Pix garantido, Pix crédito, seja lá como o Banco Central ainda vai nomear o produto,
mas que ainda não está previsto para o ano de 2024. Então fica aqui para uma cena dos próximos capítulos. Para dar um exemplo, acho que para tangibilizar um pouco, a conta de concessionária. Todo mês você precisa pagar a luz. Então, de uma forma, se a concessionária entrar nessa jornada do Pix automático, você pode deixar até um limite pré-definido. Então, se minha conta vier até tal valor, paga-se automaticamente pelo Pix automático no dia que foi executado o débito. Um outro exemplo, a gente vê uma academia. Todo mês eu pago a academia, seja um boleto ou seja no próprio cartão de crédito. Com o Pix automático, eu posso substituir essa modalidade que eu tenho de pagamento e trocar para que seja realizado um débito de um valor já mais fixo na minha conta. Então, o Pix automático, ele vem facilitar e eu acredito que possa trazer sim uma diferença para o mercado, um aumento de uso e consegue ampliar esses casos de uso. Então, isso é importante quando a gente fala do Pix automático. Eu acho que foi uma sacada muito importante que o Banco Central teve para complementar ainda mais as facilidades do Pix. Bom, eu acho que nós não podemos falar de Pix, de Open Finance, sem tratar da segurança. Boa parte dos investimentos dos bancos em tecnologia são destinados a combater golpes, fraudes e crimes cibernéticos. Também existem vários projetos de lei em estudo para ampliar a segurança cibernética e a proteção dos dados pessoais. O que a gente pode destacar nessa área, Carol? E o que esperar em 2024? Acho que a primeira coisa interessante para a gente falar quando a gente fala de segurança é separar um pouco o contexto de cada coisa. Quando a gente fala de fraude, o que é fraude? O que é um golpe? O que é um crime cibernético? Eles têm diferença. Por mais que se trata de segurança, eles são diferentes. Como, por exemplo, a fraude. A fraude é um criminoso com os seus dados originais se passando por você, tentando obter algum benefício. Quando a gente fala de golpe, a gente fala que, infelizmente, o cliente está presente. Como, por exemplo, a gente vê o golpe do WhatsApp, que o criminoso aborda a pessoa pelo WhatsApp, tem toda uma engenharia social, que é o convencimento do cliente para realizar alguma transação. Então, é o cliente mesmo abrindo o celular e ele realizando a transação. Ele é envolvido, né, Ele é envolvido. nesse golpe, né? Exato. Isso se trata de golpe. E quando a gente fala de crime cibernético, a gente está falando de algo que para a gente ainda é difícil tangibilizar. A gente fala de crime cibernético, a gente está falando hoje que qualquer dispositivo conectado a uma rede de internet precisa ser protegido. E os crimes cibernéticos são criminosos de uma forma mais silenciosa, tentando alguma invasão, tentando, através dessa rede conectada, acessar uma empresa, acessar o mercado, acessar alguma informação e algum dado. Então, esclarecendo, os três se tratam de segurança, os três são importantes, mas cada um tem uma forma diferente aqui de atuação desses criminosos. E a gente tem que ressaltar que, infelizmente, no Brasil, a gente tem criminosos extremamente criativos. Toda hora sai um golpe diferente, tem uma forma de fraude pensada diferente para um criminoso, ou tem uma tentativa de invasão. E a gente fala muito em tentativa, porque os bancos hoje, vale salientar, investem bastante em segurança. Quando você colocou que os bancos hoje investem aproximadamente 45 bilhões em tecnologia, 10% desse investimento são voltados para a segurança. Seja segurança física, seja segurança de dados, seja segurança da informação, segurança cibernética. É um leque de segurança e sempre vai estar no radar dos bancos a questão de segurança. E falar de segurança também é importante colocar quais são as iniciativas que a FEBRABAN faz em segurança. Há 3 anos nós criamos, então, um laboratório de segurança cibernética. O que esse laboratório faz? A gente atua com 5 pilares. A gente tem um pilar de capacitação, que é uma outra questão que a FEBRABAN atua bastante, que trabalhar com segurança, você precisa ter pessoas capacitadas para isso. E a gente vê que, por mais que a gente tenha a área de tecnologia borbulhando, a área de segurança
muito ativa, a gente precisa preparar pessoas para atuar nessa área. Então, através deste pilar de capacitação, a Febraban disponibiliza treinamentos para os nossos associados, então os bancos enviam técnicos de acordo com a trilha desse treinamento, a gente treina esses técnicos e devolve esses técnicos capacitados para os bancos. A gente tem também a simulação, porque não basta só você treinar, você precisa vivenciar, você precisa colocar exato em prática. E a simulação, pode ser feita através de games, pode ser feita através que a gente chama de gerenciamento de crise cibernética. A atuação da simulação realmente num ambiente real, imitado, né, um ambiente real, um ambiente de produção, na qual a gente simula ataques e defesas verdadeiras. Então, a gente simula um ambiente muito próximo ali do real, na qual as pessoas aprendem na prática como tem que se defender, como identifica um ataque. Depois que eu identifiquei, o que eu preciso verificar, como se fosse uma espécie de checklist para que você ainda assim eleve cada vez mais a maturidade de segurança cibernética. A gente tem um pilar de padronização, porque de um lado a gente tem os bancos investindo pesado em segurança cibernética, do outro lado a gente viu uma migração de tentativas de ataque numa cadeia de fornecedores dos bancos. Então, o que a gente faz no pilar de padronização? A gente busca, com ações que a gente tem, elevar a maturidade de segurança cibernética para os fornecedores bancários. Porque você quer trabalhar com um banco, você quer fornecer um serviço específico para um banco, então você precisa ter a segurança necessária para fornecer, para virar um fornecedor do meio bancário. A gente tem o pilar de inteligência, que é um pilar que estuda esses ataques. Por exemplo, a gente viu alguns anos atrás um ataque bem sucedido ao Banco do Chile. Como que o criminoso invadiu o Banco do Chile? O que ele fez? Qual foi a sequência de passos? Como que estava a proteção? Então, o pilar de inteligência, ele estuda, inclusive, casos reais. Depois é emitido um relatório dizendo, olha, o criminoso fez dessa forma, tem que se atentar a essa questão de segurança, padronizar dessa maneira. Então, a gente traz aos nossos associados essa questão de inteligência e o que é preciso fazer para você voltar para casa e verificar exatamente com um dado real, além de emissões de relatórios. E a gente tem um pilar de inovação dentro de segurança cibernética. Esse pilar de inovação, ele também busca tendências. O que a gente tem visto no mundo de proteção? O que a gente tem de melhores ferramentas? O que tem se falado de segurança no mundo? Então, o pilar de inovação, ele vem para complementar, é a cerejinha do bolo que vem para complementar esses pilares de segurança. Então, quando você fala do Pix, quando a gente fala do Open Finance, ou quando a gente fala de qualquer produto que o mercado bancário lança, o pilar de segurança sempre está junto. O Open Finance tem as medidas de segurança que a gente fala padronizada, a gente traz o que há de melhor que tem tanto nas geografias que já tinham ali a iniciativa do Open Finance, quanto a gente enriquece ainda mais essas defesas. Quando a gente fala de PIX, a gente fala de transações seguras, a gente fala de meio de pagamento seguro, porque a gente tem criptografia, a gente tem identificação de mensagens, as mensagens passam através de um canal seguro, onde a gente troca de uma pessoa para outra pessoa, tudo é criptografado, tudo a gente tem a questão passando por meios seguros de segurança. Então, a segurança, para a gente, hoje, ela é um pilar muito vivo, é um pilar que faz parte. Nenhum banco vai lançar um produto, a questão avançar com qualquer implementação, se a gente não tiver ali testado e validado todas as questões de segurança que é tão importante para os nossos clientes. Eu lembrei também de uma outra iniciativa recente, né, junto com a Polícia Federal, que foi a implementação do celular seguro, né, que ainda a população ainda está conhecendo, né, que é para você justamente proteger o seu celular em caso de ataque, porque os celulares são um objeto de desejo
justamente dos criminosos para poder acessar os bancos, as contas e fazer Pix para quem eles quiserem, para suas próprias contas bancárias, né. Então isso também é uma parceria, né, da Febraban com a Polícia Federal e que é segurança também para a sociedade de um modo geral. Quando a gente fala de medidas e ações de segurança, é importante também colocar que a Febraban ela desenvolve parcerias. A gente tem a questão de parcerias com a Polícia Federal, com a Polícia Civil e através também do Laboratório de Segurança Cibernética, a gente amplia cada vez mais essa parceria. Uma outra questão importante, a Febraban acredita muito em conscientização. Então, a gente lança campanhas de segurança cada vez mais direcionadas aos nossos clientes para ensinar essa questão do golpe, como se proteger, como não cair, essa questão do app do celular seguro, qual que é o benefício de você ter esse cadastro, como que você faz esse cadastro. Então, é importante sempre a gente reforçar essa questão de conscientização, que a gente auxilia a população a entender a importância de se ter cada vez mais protegido as suas informações dos seus dados. Atualmente, muito se fala no uso da inteligência artificial. O fato é que os bancos há tempos já usam a IA embarcada em muitos processos e produtos. A biometria é um exemplo. Já sabemos que a indústria financeira investe muito em inteligência artificial. Em 2024, qual é a tendência? Os bancos permanecerão com investimentos altos em IA? Tem alguma tecnologia que se destaca no meio bancário? Faço a pergunta para o Ivo, depois Carol, se quiser. Eu acho que os investimentos só vão crescer, né, Mona? Assim, que a gente fala em inteligência artificial há muitos anos, né, no meio bancário. Há cerca de 10 anos atrás, a gente falava muito de machine learning, né, que era a capacidade das máquinas aprenderem, né, a gente falava de robô atendendo. Assim, mudou para um nível quântico aqui, eu diria um salto quântico, né, e nos últimos 2, 3 anos a gente viu a inteligência artificial chegar em níveis não esperados para a próxima década, o que reforça esse avanço exponencial, né? Então, com a chegada da inteligência artificial generativa, a gente vê hoje situações das quais a gente dificilmente consegue distinguir de realidade, né? Então, a gente vê a inteligência artificial simulando vídeo de pessoas, vozes, criando cenários, fazendo diagnósticos, na visão de profissionais. Então, a gente vê um avanço realmente muito grande e com barreiras, sim, imprevisíveis a serem quebradas. Então, o que também traz um nível de preocupação. Mas quando a gente olha em cerca de tendências do mercado financeiro para a utilização de inteligência artificial, a gente vê uma série de tendências aqui acontecendo. Acho que a primeira e mais óbvia é ganho de redução de custo operacional. Então, uma vez que você consegue utilizar a inteligência artificial para acelerar processos operacionais ou para trazer diagnósticos mais assertivos em cima de dados, então aqui já tem um caminho traçado. O próprio Open Finance que nós acabamos de discutir, hoje a gente tem uma gama e uma riqueza de dados sendo compartilhados, os quais ainda dependem, ou dependiam muito de interpretação e análise e modelagem humana. Com a inteligência artificial, a gente amplia a capacidade de utilização desses dados, né, e consegue prever com muito mais assertividade aqui a necessidade de um cliente, né, e poder trazer soluções muito mais assertivas. O que conecta com a próxima tendência, que é a utilização da inteligência artificial para se aproximar mais do cliente, se aproximar mais de micromomentos, entender as necessidades e poder oferecer para ele, no momento correto, né, um serviço ou um produto financeiro de maneira antecipada, porque de forma geral, com toda essa ampliação da concorrência, hoje não basta só chegar mais barato, você tem que chegar primeiro, né? E para chegar primeiro, quem conseguir entender esses dados de maneira mais assertiva e preditiva, né, e não de forma tardia, vai conseguir ser muito mais assertivo. E a inteligência artificial acaba trazendo esse grande benefício também. Mas se a gente pensar aqui em qual será a tecnologia mais utilizada, qual será a função mais utilizada, muito difícil de prever, porque realmente tem uma amplitude de utilização que está se expandindo de maneira exponencial, né? A cada mês que passa a gente vê algo novo acontecendo aí.
Eu li essa semana até relatórios interessantes quando a gente fala de inteligência artificial, tendências, e o que saltou assim esse ano nesse relatório foi um dado interessante na qual esse ano de 2024 as empresas de tecnologia que fornecem a inteligência artificial, independente da tecnologia que está sendo oferecida, também vai tratar e trabalhar cada vez mais a questão da segurança, porque não basta só eu ter uma tecnologia que vai auxiliar uma série de empresas ou até mesmo a gente do banco que já trabalha com muitas tecnologias de inteligência artificial, mas como eu crio uma ferramenta tão robusta quanto a gente tem de inteligência artificial, mas que nos dê cada vez mais segurança para poder realizar a utilização da inteligência artificial no dia a dia. Então, eu achei interessante esse dado, porque é mais uma vez falando de segurança, é mais uma vez o que a gente tem são avanços tecnológicos que, como disse o Ivo, a gente não tem como prever, a tecnologia ela é muito rápida, mas o que a gente pode assegurar é que estamos olhando para todas as vertentes, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial. E também um dado interessante, na própria pesquisa bancária da Febraban, inteligência artificial sempre foi um destaque, sempre foi um investimento assíduo dos bancos, seja para personalizar ou humanizar cada vez mais o atendimento ao cliente, seja para trabalhar, como o Ivo disse, no machine learning, que é o aprendizado que a gente tem em cima de dados para você automatizar uma série de decisões com base nos dados que a gente tem. O Open Finance, que foi muito bem lembrado, porque eu tenho um compartilhamento de dados, mas o que eu vou fazer? Não tem uma pessoa analisando todos os dados que recebe para ver o que ela faz. Então, a inteligência artificial vem ajudando a resolver e a endereçar várias questões e a segue como tendência. Eu acredito que 2024, na pesquisa bancária desse ano, a gente vai ter ali inteligência artificial também sendo um destaque dos bancos. Bom, o assunto agora é Drex, a nossa moeda digital oficial, regulada e controlada pelo Banco Central. Com a nova estrutura baseada em tecnologia de blockchain, é possível gerar um token de qualquer valor que fica depositado no banco e depois programar o uso desse dinheiro digital em transações financeiras e via contratos inteligentes a qualquer hora do dia, inclusive nos fins de semana. 2023 foi o ano de testar o projeto piloto. Como é que foram esses testes? Qual a próxima fase? Vocês acreditam que o Drex sai ainda nesse ano como previsto inicialmente? Olha, o Drex vem avançando com uma velocidade que a gente entende ser muito bem adequada, né? E por quê? Porque o Banco Central, apesar de trazer toda essa ansiedade para que o Drex chegue logo, ele está sendo muito cuidadoso no piloto, muito cuidadoso nos testes. Então, a gente tem aqui cerca de 20 instituições hoje trabalhando muito próximas para fazer uma série de testes de segurança, como a gente discutiu, que eu acho que é o primordial e principal, de privacidade, para garantir que uma vez que a gente tem essa informação não mais concentrada numa única infraestrutura, mas diluída em diversos nós, ali, então a informação acaba navegando e podendo passar por diversas instituições, como é que a gente garante que essas instituições só conseguem ler a informação que elas precisam e não conseguem interpretar outras informações que ofendam a integridade e a privacidade dos clientes. Então, esse é um segundo teste que está sendo elaborado nesse momento. Se a gente pensa em termos de implementação, ainda não devemos ver um lançamento oficial para o cliente em 2024. Isso porque a agenda ainda prevê, no final do primeiro semestre, uma análise completa de todos esses testes realizados e a criação de um relatório por parte do próprio Banco Central, que pode validar ou não a tecnologia utilizada nesse piloto, que é o Hyperledger Bezo. Então, a partir desse momento, é que a gente vai ver como é que avançamos para os próximos passos. Mas os dois primeiros pilares a serem superados é o de segurança e o de privacidade, né? E é importante ressaltar que as instituições Febraban tem participado ativamente, a própria Febraban tem dado suporte e apoio em todo esse processo, até aqui com sessão de profissionais próximos, especialistas, à necessidade do regulador e dessas instituições. E no final das contas,
Quando a gente superar essas duas etapas, é que efetivamente a gente vai ver quais são os primeiros passos. Em termos de caso de uso, é importante a gente lembrar que o Banco Central hoje ele define, né, uma moeda, né, que ele define uma moeda, né, que é o real digital, ou como ele está chamando o Drex, numa camada de liquidação, então numa camada interbancária, através de contas de reserva. Você tem uma moeda que vai chegar ao público final, né, que é a moeda na qual nós poderemos trocar da mesma forma que o Pix, mais uma moeda tokenizada, né, e a gente nasce também, né, com os primeiros ativos virtuais também dentro desta rede, que são os títulos públicos federais, né. E a partir daqui a gente tem efetivamente um ponto de partida, mas o Drex e esse ponto de partida é só o começo. Então, apesar da gente não ver isso ainda em 2024, potencialmente, se a gente vê isso em 2025, a gente deve ver outros ativos entrando, né, e a gente poder realmente ser capaz de utilizar o potencial desencadeado por essa tecnologia, através de liquidação atômica, através da utilização de contratos inteligentes, conexão com outras redes blockchain, né, a gente pode imaginar várias aqui, a gente pode imaginar aqui o mercado imobiliário, o mercado automotivo, né, então a gente consegue imaginar uma série de outras redes se conectando com a rede do Drex para potencializar esse produto, essa moeda que vem por aí. O que eu gostaria de aqui acrescentar nas falas do Ivo, que é super interessante. Inovação não nasce de um dia para a noite. Eu não durmo achando que amanhã eu tenho algo inovador, diferente no mercado. E eu acho que isso é interessante no Drex. Quando você fala o piloto do nosso real digital, o piloto do Drex, é importante a gente observar como é que está nascendo essa inovação. Ela nasce através de um piloto, ela nasce através, neste primeiro momento, de testes na tecnologia que vai ser utilizada para fazer isso. Ela nasce agora ampliando uma possibilidade de usos e trazendo para o mercado termos novos, como trabalhar com contratos inteligentes, trabalhar com a representação da nossa moeda em formato digital, chamando de Drex, na criação de uma plataforma que vai viabilizar uma série de negócios, como ele colocou hoje, trabalhando com títulos públicos federais, mas ali o céu é o limite quando a gente fala em questão de investimentos. Mas vale salientar exatamente isso. O surgimento do Drex e a forma com que ele está nascendo dentro do nosso mercado, ele está nascendo como qualquer inovação, que é a questão do estudo, é a questão do experimento, que é a questão dos testes, é a questão de um piloto, para que a gente tenha a segurança necessária para que um produto se torne ali, que vá para a produção, que vá ser disponibilizado para os nossos clientes através de casos de uso. Então, acho que esse é um exemplo clássico, assim como foi o Pix, porque a gente não dormiu um dia e no outro dia a gente tinha o Pix em produção. O Pix... É uma construção, né? Exato. O Pix, antes dele entrar ali e disponibilizar para os clientes, foram anos de estudo. Como é que eu viabilizo? Tem a necessidade de viabilizar? O que eu posso trazer de caso de uso? O que o Pix vai fazer para complementar? E a gente está exatamente nessa fase quando a gente fala de Drex. A gente conhece um pouco a tecnologia, a gente conhece aqui o que a gente coloca de premissas, o que a gente coloca das iniciativas do Drex, mas o que eu posso fazer? O que é o Drex? Não só teste de tecnologia, quais são os negócios que podem surgir? O que eu tenho de guarda-chuva dentro dessa tecnologia que eu posso trazer para o nosso dia a dia? Então é assim que está nascendo mais uma inovação. E é importante lembrar que o Drex, ele acaba nascendo também de uma forma única e inovadora, e é mais uma vez o Brasil avançando algumas casas em relação ao mercado financeiro mundial. Porque muito do que se vê de utilização por parte dos bancos centrais inclusive para testar, por exemplo, o meio de pagamentos instantâneos, no qual a gente já resolveu com o Pix, né? Alguns outros bancos centrais estão preocupados com o mecanismo de liquidação interbancária. A gente ainda também não tem esse problema no Brasil. Então, efetivamente, o que a gente está tentando trazer, o que o Banco Central vem buscando com o Drex, é efetivamente trazer avanços e potencializar
a utilização financeira, desintermediando uma série de custos operacionais intermediários, operacionais no meio do caminho, para que a gente consiga ter uma redução do custo transacional muito baixa, né? E não é só a redução do custo que importa, é a segurança transacional. Porque o que o Drex faz, através dos contratos inteligentes e o que a gente chama de liquidação atômica, é você poder garantir que na compra de um produto, você só tem uma casa, um imóvel, um automóvel, que você, ao transferir o dinheiro só chega se o documento for transferido. E o documento só é transferido se o dinheiro chegar, ou seja, você tem uma segurança para ambas as pontas. Então, quando a gente olha isso e vê a riqueza que você pode trazer em termos de contratos inteligentes, né, e condições para você firmar um acordo e efetivamente minimizar o risco da operação, o céu é o limite também. Então, mais uma vez aqui o Brasil dando passos à frente, a gente vê, acho que de uma forma bastante clara, de que estamos à frente de outros, ou da grande maioria dos bancos centrais, e o mercado internacional também está bastante atento aqui ao Brasil, porque no final das contas já são 2 grandes projetos aqui com uma alta volumetria e adesão, né? E a gente imagina que o mesmo vai acontecer com o Drex lá em 2025. Bem, acho que a gente passeou sobre tudo, né? Ficou faltando alguma coisa? Olha, assunto de inovação é o que a gente mais tem. Se começar a falar aqui, a gente faz aqui. Fica o dia inteiro conversando, mas acho que cobrimos, sim, bastante coisa. Essa é a primeira do ano, a gente vai fazer outras com certeza, porque a única certeza é a mudança constante, né? Quando se fala de inovação tecnológica, né? Os caminhos do digital. Então, como eu disse aqui, assunto não falta, né? Como eu disse na abertura. Infelizmente, a gente tem que botar um ponto final nesse podcast. E a gente percorreu, acho que, os principais produtos e tendências tecnológicas da indústria financeira. Mostramos como ela está na frente, né, do seu tempo, mesmo em relação a outros países do mundo. E a gente pôde ter uma noção aí um pouco do que esperar nessa área para 2024. Foi um prazer, gente, conversar com vocês. Carolina Sansão, muito obrigada, a nossa diretora de inovação em tecnologia bancária e segurança cibernética da Febraban. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para a gente continuar essa conversa. Atualizar, fazer um adornamento, né? Exato. E agradecer também nosso convidado, Ivo Mosca, superintendente executivo de inovações e evoluções regulatórias no Itaú Unibanco. A conversa foi muito proveitosa, muito rica, e ambos já estão convidados para voltar aqui e falar de mais inovações no setor logo, logo, tá? É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Eu me despeço também de você, que nos deu o privilégio da sua audiência. Espero que tenha gostado e até o próximo podcast.